Hoje vamos falar um pouco sobre a imunoterapia para diabetes mellitus tipo 1. Nosso grupo é composto por Lohane de Paula, Daniel Honório e Marco Antônio Fulco. Inicialmente vamos relembrar alguns conceitos sobre o sistema imunológico. Esse sistema é responsável por combater os antígenos estranhos que entram em contato com o nosso corpo, como bactérias, fungos, vírus e até mesmo objetos estranhos. No nosso corpo existem dois tipos de imunidade: imunidade inata, que é a primeira a ser ativada, age rapidamente e é inespecífica, e a imunidade adaptativa, que age especificamente para cada antígeno. Como componentes da imunidade inata, temos as barreiras químicas e físicas, por exemplo, a pele e as lágrimas. E as células, sendo elas macrófago e neutrófilo, responsáveis por fagocitose, mastócitos, que liberam substâncias responsáveis pelas reações alérgicas, células dendríticas, que fazem reconhecimento de antígenos, e células NK, que fazem reconhecimento e destruição de células infectadas por vírus e células tumorais. Como componentes da imunidade adaptativa, temos os linfócitos T, com seus receptores TCR, que se diferenciam em célula T efetora, que vai agir destruindo o antígeno, e linfócitos B, com seus receptores BCR, que são responsáveis pela imunidade mediada por anticorpos. É importante destacar dentro dessa discussão que os receptores BCR e TCR, para o linfócito B e T respectivamente, devem reconhecer apenas proteínas de corpos estranhos, e não proteínas do próprio organismo. Para que isso ocorra, então, existe um mecanismo de tolerância imunológica, e quem induz são os antígenos próprios. Esse mecanismo ainda pode ser dividido em tolerância central e periférica. Tolerância central, que é induzida quando os linfócitos em desenvolvimento encontram os antígenos próprios nos órgãos geradores, time e medula óssea, e tolerância periférica, quando os linfócitos maduros encontram antígenos próprios na periferia. Ocorre então por três mecanismos: anergia, quando não há uma resposta funcional, supressão, que é o bloqueio de células T reguladoras, e deleção, que está relacionada à apoptose. Quando esses mecanismos não funcionam de forma efetiva, ocorre a autoimunidade, ou seja, resposta contra antígenos próprios, ocorrendo produção de anticorpos ou ativação de linfócitos T reativos contra esses antígenos. As causas são principalmente herança genética e infecções. Bom, após esses conceitos esclarecidos, vamos tratar agora sobre terapia para doença autoimune, nesse caso, diabetes. Meu nome é Lohane e vou falar sobre diabetes mellitus tipo 1 e imunoterapia para essa doença. Diabetes mellitus é uma doença metabólica autoimune endócrina que é caracterizada por hiperglicemia. Ela vai ser dividida em tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, a gente tem uma secreção e ação inadequada da insulina. Já no tipo 2, está relacionada com a resistência à insulina. A insulina vai ser produzida no pâncreas e no diabetes mellitus tipo 1 é considerada uma doença autoimune porque ocorre a destruição seletiva das células do pâncreas através de uma infiltração progressiva de células inflamatórias, principalmente linfócitos T autorreativos, que, por reação cruzada, vão reconhecer moléculas próprias como antígenos e causar lesão tecidual e, com isso, uma diminuição da produção de insulina. Esse processo vai causar também a perda do peptídeo C, que vai ser essencial na formação do hormônio. O tratamento tradicional é a insulinoterapia, que é a reposição diária de insulina, só que ainda ocorrem complicações decorrentes do descontrole glicêmico nessa administração. E aí, para tentar prevenir ou reverter o quadro de diabetes mellitus 1, a ciência se utiliza da imunologia para o tratamento dessa doença. E aí eu vou falar agora das imunoterapias, principalmente focando em anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais se caracterizam como proteínas produzidas in vitro a partir da estimulação antigênica de um clone de linfócito B. Eles vão ser empregados na neutralização de citocinas pró-inflamatórias e no bloqueio de ativação e depressão de diferentes tipos de leucócitos. Vão atuar de forma terapêutica no controle de processos inflamatórios e na regulação de respostas imunes mediadas por linfócitos T e B. Como exemplo, a gente tem o anticorpo monoclonal anti-CD3, que vai se ligar ao CD3 na superfície da célula T e vai ser uma droga imunossupressora que pode bloquear ou ainda modular o processo imunológico, que é o que está acontecendo no pâncreas, evitando assim o estabelecimento de hiperglicemia, que vai ser a partir da produção de insulina. Sabe-se que após a infusão desse anticorpo anti-CD3, ocorre a eliminação do infiltrado imunológico de linfócitos T das ilhotas pancreáticas e ainda a apoptose de células T ativadas. E já existe os anticorpos monoclonais anti-CD3 humanizados, que vai ser o teplizumab, que vai permitir a resposta do peptídeo C em 60% dos pacientes após uma refeição mista. E ainda o otelixizumab, que vai permitir preservar a função das células beta e diminuir a necessidade de insulina até 48 meses após o tratamento.
Nesse slide vocês encontram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção e esperamos que tenham gostado.